Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Em caráter emergencial, Hospital Antônio Giglio e UPA Centro ganham nova gestão. E desde já, a gente já cobrou algumas mudanças que a partir da semana que vem já começam a trazer bons resultados para a nossa população. Reforma administrativa do governo federal gera economia anual de 193 milhões de reais. A economia foi possível graças à extinção de 4.184 cargos em comissão, funções de confiança e gratificações. Com o corte, a quantidade de cargos comissionados na administração pública é a menor dos últimos 12 anos. E prepare o bolso, conta de luz fica mais cara em agosto. É agora no Câmara Notícias. O Hospital Antônio Giglio e a UPA Centro agora estão sob responsabilidade de uma nova organização social. O convênio firmado com a Fundação ABC terminou nesta segunda-feira e a nova OS assume em caráter emergencial. Acompanhado do secretário de Saúde, José Carlos Vido, o prefeito Rogério Lins esteve no Hospital Central e divulgou um vídeo em sua página no Facebook explicando o que deve mudar com essa nova gestão. Acompanhe. Junto com essa empresa que assume emergencialmente o nosso Hospital Central, a gente já startou, atendendo todos os trâmites legais na prefeitura, uma concorrência pública para que aconteça uma licitação, repito, atendendo todos os critérios legais, todas as exigências da lei, para que uma nova empresa gerencie pelos próximos anos o Hospital Central da nossa cidade. E desde já, a gente já cobrou algumas mudanças que a partir da semana que vem já começam a trazer bons resultados para a nossa população. O fluxo da ortopedia, entre outras especialidades, deixa de acontecer na UPA, aqui do centro, e volta o atendimento a ser direto aqui no nosso Hospital Central. Inclusive, os atendimentos que as pessoas passavam nas UPAs e nos pronto-socorros nos bairros, como o pronto-socorro do Santo Antônio, a UPA do Conceição, UPA da Vila Menca, Osmar Mesquita, Rochidale, Jardim da Abril, entre outros, que tinham muita dificuldade de transferência aqui para o Hospital Central, hoje vai, a partir da semana que vem, corrigindo, já tem um fluxo diferenciado e uma celeridade maior para transferência aqui no nosso Hospital Central. E deixa de ter que passar pela UPA do Centro para depois vir aqui para o Hospital Central. Além disso, a gente aumenta a equipe, vamos dobrar a quantidade de centros cirúrgicos para, inclusive, a gente restartar os procedimentos operatórios aqui no nosso Hospital Central. A gente vai fazer algumas mudanças na infraestrutura, inclusive colocando Wi-Fi para que as pessoas possam se comunicar melhor aqui dentro do Hospital Central. Vamos também fazer uma readequação na parte infantil, colocando inclusive televisores, que era uma reivindicação das mães, para que elas possam ter aqui uma estadia mais agradável junto com seus filhos, entre outras mudanças nos serviços laboratoriais, em outros tipos de serviços que são aqui prestados, para que eles sejam de mais qualidade, mais céleres. A gente vai continuar acompanhando aqui dia a dia. Nós vamos continuar fazendo visitas surpresas. A gente fez aqui uma tratativa com a empresa anterior para que a gente pudesse absorver os bons profissionais. Muito importante a gente ressaltar isso. Existiam vários profissionais que trabalhavam aqui no Hospital Central e na UPA, e a gente fez uma transição onde a empresa que assume emergencialmente pegou os bons profissionais, ou seja, as pessoas que trabalhavam aqui adequadamente, atendiam bem nossa população, faziam tudo o que era possível para dar um atendimento satisfatório para as pessoas que procuram a saúde pública na nossa cidade. Esses profissionais vão ficar, eles vão ser subrogados e absorvidos pela nova administradora. Então, a partir da semana que vem, todo o fluxo volta a ser aqui no Hospital Central, e a gente começa a reorganizar a saúde pública gradativamente na nossa cidade. O Ministério do Planejamento divulgou que o governo federal teve uma economia de 193 milhões de reais. Quem tem mais informações é a repórter da TV NBR, Luana Karen.
Pois é, essa economia foi possível graças à extinção de 4.184 cargos em comissão, funções de confiança e gratificações. Com o corte, a quantidade de cargos comissionados na administração pública é a menor dos últimos 12 anos. Além disso, em março, um decreto definiu que pelo menos 60% dos mais altos cargos comissionados no governo federal devem ser ocupados por servidores públicos efetivos. Outra medida tomada pelo governo que valorizou o servidor público foi a conversão de 10.462 cargos de direção e assessoramento superior, os DAS, em funções comissionadas do Poder Executivo. Essas funções também só podem ser ocupadas por servidores concursados. O prazo para saque das contas inativas do FGTS terminou nesta segunda-feira, mas em alguns casos é possível retirar o dinheiro até 31 de dezembro do ano que vem. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União. O novo prazo vale para quem não sacou o dinheiro entre 10 de julho e hoje por problema de saúde ou por estar preso. Quem teve doença grave tem que apresentar atestado médico. Já quem estava cumprindo pena precisa apresentar uma certidão expedida pela Vara de Execução Penal ou Criminal, pelo juiz que decretou a prisão ou pela autoridade da unidade prisional. A justificativa deve ser entregue em uma das agências da Caixa, junto com o número do PIS e a carteira de identidade. E vale lembrar que mesmo nesses dois casos, é preciso que o trabalhador tenha pedido demissão ou que tenha sido demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O governo federal vai adotar a partir desta terça-feira a bandeira tarifária vermelha na conta de luz. O motivo é a falta de chuva dos últimos meses, o que leva o governo a recorrer à produção de usinas termoelétricas e que tem o custo elevado. A tarifa na bandeira vermelha representa R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. Uma situação está deixando em alerta famílias de detentos e autoridades de saúde do Distrito Federal. O complexo penitenciário da Papuda passa por um surto de doenças de pele contagiosas. Já são mais de 2.000 presos infectados. Os familiares afirmam que o problema vem desde março e a superlotação só colabora para o aumento dos casos. A contaminação atinge 5 dos 6 prédios do complexo. As doenças de pele diagnosticadas foram sarna, micoses, pitiríase e furunculoses. Algumas delas se espalham facilmente ao se entrar em contato com um doente e objetos, como colchões e roupas de cama. A partir do momento que nós identificamos isso, todas as medidas determinadas pela Secretaria de Saúde, pelo protocolo médico, das equipes médicas que atuam dentro do sistema prisional, foram adotadas, todos os internos identificados foram tratados, independentemente de que tipo de intercorrência foi encontrado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, já são 2.095 detentos doentes, situação que veio a público na última semana, com o agravamento dos casos. Mas o problema não é recente. Desde março deste ano, familiares têm denunciado as más condições de saúde dos internos. A gente teve notícias de que algumas pessoas estão recebendo tratamento, mas ainda temos muita denúncia de que as pessoas não estão recebendo tratamento, de que pessoas que pedem tratamento estão sendo hostilizadas, de que realmente ainda não está tendo tratamento efetivo para todos os detentos. Alguns estão sendo tratados, mas outros não. Para o Sindicato dos Agentes Penitenciários, a superlotação é uma das causas. O complexo da Papuda abriga hoje 15.000 presos, mas a capacidade é de 7.400. As condições de higiene também deixam a desejar. Não existe um critério de higiene para os apenados, questão de uso de roupa de cama, uso de colchões, até porque você não tem condições de colocar 58 colchões numa cela que cabem apenas 12. Então eles revezam no mesmo colchão, então quem está contaminado e quem não está contaminado dorme no mesmo colchão. Aí eu pergunto como se fazer o tratamento desses apenados. É um pouco complicado e tem que se atentar e tomar medidas eficazes para controlar essa doença. E no próximo bloco, a expansão do mercado de serviços e produtos de beleza para os homens. Nos últimos 5 anos, o público de beleza masculina dobrou.
Desde 2015, o setor movimentou cerca de 20 bilhões de reais na economia do país. Valorização no ensino. Vem aí o concurso Professor Inovador na rede municipal. É depois do intervalo, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. O mercado dos produtos de beleza no país cresce a cada ano. As marcas se reinventam e trazem novidades. E um nicho que até bem pouco tempo não era explorado está em alta: o de cosméticos e serviços para o público masculino. O Brasil é um dos países que mais consomem produtos e serviços de beleza no planeta. Só que o que antes era um hábito apenas do público feminino se tornou também um costume entre os homens. Leandro é um deles. Sempre que pode, dá uma passada rápida pelo barbeiro e com direito a serviço completo. Barba comprida, assim, ter o maior cuidado, né? Tem que vir num lugar especializado. Eles estão cada vez mais vaidosos e preocupados com o bem-estar. Que diga um estudo feito por uma empresa britânica que avalia o setor da beleza em 80 países. A pesquisa apontou que o mercado para o consumidor masculino está em crescimento no Brasil. Nos últimos 5 anos, o público de beleza masculina dobrou. Desde 2015, o setor movimentou cerca de 20 bilhões de reais na economia do país. Diante deste cenário, o mercado teve que se adaptar. Hoje a gente tem as questões das barbearias exclusivas para os homens, os próprios produtos de beleza para quem usa barba, os cortes de cabelo, as roupas estão cada vez mais se adequando ao corpo do homem, não é mais o homem que se adequa à roupa. Um mercado tão promissor, os estabelecimentos traçam estratégias com produtos e serviços de qualidade. Emerson investiu pesado nesta barbearia há quase um ano. Profissionais de muitos anos de experiência, alguns serviços de barba diferente do tradicional hoje, barba com toalha quente, com navalha. A gente trabalha com alguns produtos também com muita qualidade. Então, como repórter, a gente vai ver se realmente o atendimento é de qualidade. Dá para perceber, né? O cabelo está um pouquinho grande. Aproveitar a oportunidade. Vamos lá? Podemos sentar, seu vereador? Então, vamos lá. Estamos chegando ao fim da reportagem. Atendimento rápido, de extrema qualidade. Seu Veraldo, muito obrigado, viu? Vale muito. O prazer é todo meu. Vale muito a pena para quem ainda não teve essa oportunidade, porque, no fim das contas, ainda dá, inclusive, para pedir um desconto, né, seu Veraldo? Até a próxima. A Prefeitura de Osasco publicou na edição de sexta do Diário Oficial o decreto que cria o concurso Professor Inovador. A finalidade do concurso é promover a valorização e premiar os docentes que se destacam na rede municipal. Ao todo, serão 18 professores, sendo 6 na educação infantil, 6 na educação fundamental e outros 6 na educação de jovens e adultos. Os prêmios variam de R$ 1.500 a R$ 12.000 e não serão incorporados às remunerações. Ainda segundo o decreto, o regulamento e os requisitos de inscrição serão definidos por meio de uma portaria da Secretaria da Educação. A solenidade de entrega acontecerá sempre nos meses de outubro. 6 em cada 10 brasileiros usam aplicativos de celular para fazer compras e vendas.
E não é só para pedir comida ou para chamar um Uber. A maioria usa o recurso para comprar objetos usados. Receber promoção de lojas por aplicativo, nada tão atual. E é essa a ideia, conquistar o cliente online. Fernanda já está há 2 anos nesse mercado. Vende doces tradicionais e sem lactose por encomenda. A gente usa o Instagram, o Facebook e o Twitter. E nesses aplicativos eles possuem a parte que são aplicativos que viram de negócio. Então a gente promove a página semanalmente e a gente coloca o nosso número. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que quase 6 em cada 10 brasileiros usam a internet para fazer negócio. Os aplicativos preferidos são para compra e venda de produtos usados, seguidos dos de serviços de transporte particular. Lojas varejistas nacionais ficam em 3º lugar. Aplicativo de ofertas e desconto vem logo em seguida. Compras de comida por delivery representam 29% do total. A facilidade de acesso é um dos motivos porque esse mercado está em ascensão. 35% dos entrevistados declararam que compram ou vendem por esse motivo. 27% defendem a praticidade e 14% afirmaram que fizeram bons negócios, conseguiram descontos e preços mais tentadores. O vendedor pode bater uma foto do seu produto, enviar para o consumidor analisa, compara preços nas redes sociais e aí efetua a sua compra num processo rápido, que não precisa envolver deslocamento desse consumidor, e isso é muito bom para ele. E para quem já pensa em expandir o negócio, o celular e o tablet não saem das mãos. A resposta rápida mostra a atenção que o cliente precisa. Nesta reportagem especial da TV Brasil, você vai entender como funcionam os jogos de azar online e a tentativa de regulamentar a prática no Brasil. O Gabriel passa horas, às vezes dias, sentado em frente a esse computador. Ele é jogador profissional de pôquer online há 6 anos e a atividade é a única fonte de renda dele. Fui crescendo, fui aumentando os limites, fui jogando barato, joguei muito tempo barato e depois fui jogando mais caro, etc. Foi orgânico, foi uma progressão de, como eu falo no futebol ou no tênis, você joga um pouco de juvenil, aí você vai para o profissional. E eu tô aí até hoje, o tempo passou, tô aí. Para comprar as fichas do jogo, o Gabriel faz uma transferência bancária a outro jogador e paga uma taxa ao site que promove os campeonatos. Só que esses sites ficam em outros países, para onde vão o dinheiro. Isso porque os jogos de azar não são permitidos no Brasil. E ainda não há consenso se o pôquer é um jogo de azar. Assim, o dinheiro acaba migrando do Brasil para o exterior. O montante de dinheiro que vai para outros países por causa dos jogos online pode chegar a 3 bilhões de reais, de acordo com a assessoria do senador Ciro Nogueira, autor do projeto que pretende barrar essa evasão de capital. O projeto proíbe o uso de cartões de crédito e débito e também das moedas virtuais, como o Bitcoin, para o pagamento dos jogos online de azar. Mas mesmo se for aprovada, a lei pode esbarrar na dificuldade de fiscalização. Esse professor de Direito Econômico acredita que a lei não seria suficiente para conter a saída de dinheiro do país e que, em termos de arrecadação, o melhor seria regulamentar a atividade. O projeto de lei, o que ele pretende, primeiro que vai mexer numa quantia de dinheiro muito pequena em relação, por exemplo, à proibição de jogos no país. Então, se a intenção do governo for arrecadar, seria melhor pensar na questão dos jogos dentro do país como um todo. A gente está, em vez de falar de alguns poucos bilhões, estaria falando de dezenas de bilhões. E você vai ver em instantes. Exposição no Museu do Amanhã, no Rio, lembra o Holocausto. Logo na entrada, o espaço reproduz uma câmara de gás dos campos de concentração. O assunto é o Holocausto. Os judeus usavam uniformes como este e carregavam nele a estrela de Davi de 6 pontas para indicar sua origem. Fim da disputa. Los Angeles e Paris entram em acordo sobre sede dos Jogos Olímpicos de 2024. A decisão só vai ser ratificada na Assembleia Geral da entidade, que acontece em setembro, no Peru.
Não perca, é no último bloco. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta segunda-feira que a cidade de Los Angeles aceitou sediar a edição de 2028 dos Jogos Olímpicos. Com a decisão, Paris deve sediar a Olimpíada de 2024. O COI divulgou um comunicado anunciando a decisão de Los Angeles de aceitar sediar os Jogos de 2028. A decisão só vai ser ratificada na Assembleia Geral da entidade, que acontece em setembro, no Peru. Inicialmente, Paris e a cidade norte-americana disputavam o direito de sediar os Jogos de 2024. Mas um acordo envolvendo o COI e as duas candidatas resultou na distribuição das sedes de 2024 e 2028 entre as cidades. Dessa maneira, Paris vai receber os Jogos em 24 e Los Angeles em 28. Uma energia limpa e que também contribui para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. No país, 98,7% dos cerca de 11.500 consumidores que geram a própria eletricidade por meios renováveis usam a energia solar. E o governo quer aumentar a participação desse tipo de produção na matriz energética. Na propriedade do seu Luiz Figueiredo, em Cristalina, a 130 quilômetros de Brasília, a produção de leite depende da energia que vem da CELG, as centrais elétricas de Goiás. Por mês, são gastos mais de R$25 mil. Para reduzir os custos, seu Luiz iniciou a implantação de um projeto piloto na fazenda. Comprou um sistema de energia solar fotovoltaica para produzir energia com a luz do sol. A gente tem um consumo quase 24 horas em energia. Então, como é um projeto piloto, a gente espera atender ou todo ou parte do consumo que a gente está utilizando hoje. Neste lago artificial que retém água da chuva, foram instaladas 1.150 placas de energia solar. As placas garantem uma produção estimada de 50 megawatts hora mês. Segundo a Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás, a quantidade de energia produzida daria para abastecer cerca de 170 domicílios por ano. Quando estiver em funcionamento, a energia limpa produzida na fazenda vai mover máquinas e equipamentos de toda a produção leiteira. E, segundo o seu Luiz, o custo da energia deverá cair em torno de 80%. Em todo o país, é cada vez maior o número de empresários e de pequenos consumidores que fazem as contas e percebem que é vantajoso embarcar na ideia da energia renovável. O investimento no país já chega a 30 bilhões de dólares por ano. São quase 11.500 consumidores de fontes renováveis no país, que geram a própria energia. Desses, quase 99% utilizam a energia solar. As classes que mais consomem esse tipo de energia são a residencial, seguida do comércio, setor rural e indústria. Segundo o especialista da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a energia limpa contribui para a redução de gases do efeito estufa e a compensação de energia. Na sua residência, no seu comércio, na sua indústria, ele gera a sua própria energia a partir de alguma fonte renovável e aí a energia que ele gerar e injetar na rede fica como crédito para ele. Então, no final do mês, se, por exemplo, o consumidor colocou um sistema solar fotovoltaico na sua residência, durante o dia ele gera mais do que o que ele consome e aí ele injeta na rede. À noite ele consome da rede da distribuidora normalmente e aí o medidor vai medir essas duas coisas. No final do mês ele paga pela diferença entre o que ele consumiu da distribuidora e o que ele injetou na rede da distribuidora.
O governo quer aumentar a participação de fontes renováveis da matriz energética brasileira até 2030. E o incentivo vem por meio de linhas especiais de financiamento do BNDES. De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já foram investidos mais de 155 bilhões de reais em fontes renováveis de energia. Entre 2003 e 2015, foram financiados cerca de 800 projetos. Para implantar o sistema na fazenda, seu Luiz investiu 2,5 milhões de reais, recursos próprios. A expectativa é que esse dinheiro retorne em 6 anos. Eu vejo que isso aqui é o presente nosso no Brasil. Nós temos aqui uma oportunidade muito grande e um país muito favorável para esse tipo de energia limpa, que é de graça, a matéria-prima é o sol. Por que não aproveitá-la? Uma exposição no Museu do Amanhã, no Rio, lembra o maior genocídio do século XX, ocorrido durante o regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Um dos episódios mais obscuros da história, com mais de 6 milhões de judeus mortos e que não pode ser esquecido. Logo na entrada, o espaço reproduz uma câmara de gás dos campos de concentração. O assunto é o Holocausto. Os judeus usavam uniformes como este e carregavam nele a estrela de Davi de 6 pontas para indicar sua origem. Os espelhos juntos às fotos servem para lembrar que isso poderia acontecer a qualquer um. Entre os visitantes, muitas crianças. Eu achei triste porque muita gente morreu e que não tinha nada a ver com isso. Criança, um monte de gente. Eu achei muito triste. Jonathan, de 14 anos, é pré-adolescente. Judeu, esteve pela escola recentemente na Polônia, onde visitou um campo de concentração. Muito diferente você ler no livro e você presenciar, porque tudo aquilo que a gente estuda está no livro, a gente não consegue imaginar, a gente não consegue visualizar. Há também retratos de judeus que escolheram o Brasil para viver. Também há trechos de depoimentos de sobreviventes coletados pela fundação do cineasta americano Steven Spielberg. E com tantos refugiados pelo mundo, acho que é importante a gente lembrar. Será que a história não está acontecendo outra vez? Um dos destaques desta exposição é essa enorme lista com o nome de cerca de 25 mil pessoas de várias nacionalidades que ajudaram os judeus a fugirem do Holocausto. A lista ganhou o nome de Justos entre as Nações. E dessa relação fazem parte 2 brasileiros. Aracide Carvalho foi a segunda esposa do escritor Guimarães Rosa. Ela e o embaixador Luiz Martins de Souza Dantas, usando suas posições diplomáticas, ajudaram muitos judeus a entrar no Brasil, contrariando a política do governo de Getúlio Vargas. A impressão que nós temos, as pessoas ouviram falar sobre o Holocausto, mas sabem muito pouco. E estão vendo aqui a oportunidade de ter uma aproximação maior e saber um pouquinho mais sobre a questão do Holocausto. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. A semana começou sob influência de uma grande massa de ar seco ainda sobre o estado de São Paulo. A região metropolitana ainda vai ter uma terça-feira com bastante sol, poucas nuvens no céu, temperaturas elevadas à tarde, a sensação é de calor e não há expectativa de chuva. No entanto, o tempo vai mudar a partir de quinta-feira com a chegada de uma nova frente fria. Na capital, a mínima prevista para esta terça-feira é de 12 graus e máxima de 25 graus. Em Guarulhos, mínima de 11 e a máxima chega aos 26 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!